Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de hermenêutica contratual, porque eu resolvi fracionar essa aulinha, que é um pouquinho maior, em duas de 20 minutos, 25 minutos cada. Essa disciplina de contratos, ela é muito grande. Então, como nós estamos estudando a teoria geral, é importante frisar que essa hermenêutica contratual, ela é aplicada a tudo, tá? Então, a aula passada e essa aula que eu vou falar hoje, ela é estendida aos contratos empresariais, aos contratos do consumidor, aos contratos que são regidos pelo Código Civil, aos contratos de securitário, embora lá na ramificação seja possível proporcionar maior especificidade. A base é essa que eu estou trazendo, certo? Então, continuando a nossa disciplina, hoje eu falo propriamente da interpretação objetiva nos contratos. Semana passada, ou a aula passada, na verdade, não semana passada, eu estou meio perdido no tempo, em que eu falei apenas de hermenêutica contratual, eu lembro que eu foquei o estudo da teoria geral no artigo 112 e mencionei um pouco do artigo 113. O artigo 112 do Código Civil, ele é dirigido diretamente à interpretação subjetiva, né? Por quê? Porque tomam-se em consideração elementos como a vontade do agente contratante. Artigo 113, por sua vez, não. Se você reparar, e eu acho que eu convido vocês à leitura do artigo 113 lá no Código Civil, não se fala em vontade. Vejam só. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Não falo aqui em vontade do sujeito, até porque não é mais importante a vontade. Eu falo em usos e costumes do local e boa-fé. Boa-fé é um princípio que merece ser relembrado por nós. Quando nós começamos a estudar o direito contratual e eu mencionei o princípio da boa-fé, eu falei para vocês que a boa-fé ela era a expressão de deveres de lealdade, transparência e honestidade. Lealdade no sentido de previsibilidade, o que uma parte faz no contrato não pode surpreender negativamente a outra. Aliás, nem a surpresa positiva é algo bom em matéria contratual. Por exemplo, assim, surpresa, você vai acabar de ganhar um desconto. Poxa, cara, se você tivesse medido desse desconto antes, eu poderia ter feito uma provisão de fundos para tomar uma nova decisão econômica lá na frente, né? Então, lealdade no sentido de previsibilidade é a potencial capacidade das partes saberem aquilo que elas vão ganhar e aquilo que elas não vão ganhar, ou aquilo que elas vão ganhar e aquilo que elas podem talvez perder com a prática do contrato. Por isso, a palavra surpresa não combina com o dia a dia da vida contratual. E aí, transparência, falando um pouquinho da boa-fé, só retomando o princípio da boa-fé, transparência, ela era mais relativa ao conteúdo do comportamento de cada uma das partes. Porque saber o que a outra parte vai fazer garante para mim, para eu, contratante, além de exercer a provisão daquilo que eu tenho em termos de recursos econômicos, mas eu posso planejar a minha racionalidade econômica. E aí, racionalidade, eu falo em análise econômica do contrato propriamente dito, que foi o que nobelizou o Thaler, os dois autores do Prêmio Nobel, né? Por outro lado, claro que o assunto aqui não é Nobel, mas a racionalidade no sentido de transparência envolve um plano de ação no sentido do contrato. E aí eu lembro que eu falei para vocês do segredo do negócio, né? Talvez o excesso de transparência, agora eu posso falar isso com mais tranquilidade, não seja o que as partes estão almejando em termos contratuais. Porque, na verdade, elas querem guardar aquele pequeno segredo do negócio. Logo, transparência, pessoal, é um recurso da boa-fé objetiva que é possível sofrer um pouquinho de limitação, sem que isso represente reserva mental, porque no direito brasileiro não é admitida a reserva mental. O que é a reserva mental? Realizar um contrato na intenção de provocar um dano na outra parte, por isso eu faço reserva do meu pensamento, eu faço reserva da minha racionalidade. Isso não está correto, tá? Então isso vai contra os ditames dos cânones hermenêuticos, que nós chamamos que é o princípio da boa-fé. Honestidade é mais um dever ligado à probidade do comportamento das partes. Então vejam que esses três deveres que eu falei, lealdade, transparência e honestidade, no sentido de, agora, probidade, até podem dizer respeito ao sujeito, pessoal, mas não se analisa o sujeito em si.
Analisa-se o sujeito no modelo de arquétipo, o que todos os sujeitos podem fazer em relação àquela medida. Por isso, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do local da sua celebração. Essa boa-fé é objetiva ou subjetiva? Ela é objetiva, ela é global, de todos e não de uma pessoa só. E isso faz diferença em termos de racionalidade econômica dos contratos. Aí, eu devo falar para vocês agora que são tomados em consideração, na análise do princípio da boa-fé objetiva dos contratos, alguns elementos da análise econômica, mas muito embora eu fale de elementos da análise econômica, eu falo com bastante conforto, porque nós não precisamos nos preocupar em eu vou ter que aprender análise econômica para falar de contratos, agora para entender contratos. O ideal seria que você conhecesse todo o movimento da análise econômica, né? Então, por conta da Covid-19, não consegui abrir o grupo esse semestre, mas com toda certeza, seguramente, segundo semestre, agora porque vai voltar a ser presencial, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer o grupo de estudos. Mas ainda que nós não tenhamos esse grupo de estudos, eu posso dar uma breve dimensão do que é análise econômica aqui. Análise econômica, pessoal, é a interseção de elementos da ciência econômica com elementos da ciência jurídica. Na ciência econômica eu tenho premissas de eficiência, premissas de equilíbrio, premissas de estrutura de incentivos, ou seja, aquilo que a ciência econômica discute como importante e relevante ao seu objeto. No direito, eu tenho premissas de justiça. Então, quando eu faço, olha que legal, o casamento entre justiça e economia, eu tenho a análise econômica do direito. Agora, como isso pode favorecer os contratos? Vejam, equilíbrio das relações contratuais, eficiência das relações contratuais, racionalidade e razoabilidade das relações contratuais. Equilíbrio das relações contratuais, isso é muito perceptível através, mais uma vez, da tão falada por nós aqui, cláusula rebus sic stantibus. As condições iniciais deverão ser mantidas. Mas se as condições iniciais deverão ser mantidas, eu me refiro a uma condição objetiva de contrato e não uma condição subjetiva. Porque que condições são essas? Pouco importam quais sejam essas condições, elas são condições gerais de contratação. Por isso, não dizem respeito à vontade das partes, dizem respeito mais às circunstâncias externas. Pode ser, talvez, volitivas, mas não tanto. Mas, mais que isso, as circunstâncias que circundam a prática daquele contrato. Objetivas, portanto, a rebus sic stantibus é um elemento de interpretação objetiva. Mas, equilíbrio das relações contratuais, só para falar mais uma vez em relação a isso, além da rebus sic stantibus, a possibilidade das partes saberem objetivamente quais são suas perdas e quais serão os seus ganhos. Elas contingenciam e fazem a provisão de absolutamente tudo, ou de quase tudo, porque a racionalidade é um recurso limitado, nós não podemos esquecer disso, do que elas vão ganhar e perder com a prática dos contratos. Eficiência. Eficiência é um valor muito antigo, debatido inclusive pelo direito. Vejam que interessante, né? Antes mesmo de existir a interlocução, essa interseção, esse corte que a ciência jurídica recebe da análise econômica, da ciência econômica, mas também o corte que o direito faz lá na economia, antes disso, falava-se no direito muito em eficiência. E o que seria a eficiência das relações contratuais? Esse é um conceito um pouquinho diferente que merece ser trabalhado por nós aqui, nesses últimos minutos. Eficiência das relações contratuais são mecanismos de aporte contratual capazes de fazer com que as partes num contrato ganhem igual ou, não ganhando igual, aquela que ganha mais proporciona uma vantagem àquela que ganha menos, ao menos em tese. E aí eu falo em eficiência locativa. Professor, não entendi absolutamente nada ou entendi muito pouco. Pensem comigo. A relação de consumo é um bom exemplo. Se eu quero comprar uma geladeira nas Casas Bahia, quem pode mais? Eu ou Casas Bahia? Casas Bahia pode muito mais. Então, quando eu vou comprar uma geladeira nas Casas Bahia, eu sei que eu vou fazer isso em 12 vezes no cartão Casas Bahia ou no cartão de crédito. Pessoal, cada vez que um problema contratual surgir nessa relação entre as partes, entre Carlos e Casas Bahia, quem vai ser favorecido a partir de uma interpretação, a partir de uma hermenêutica? A parte mais fraca. Percebeu? Que então a parte mais forte, Casas Bahia, deve, ao menos em tese, compensar a parte mais fraca, Carlos Eduardo Coller. Por quê? Porque essa é uma visão de eficiência locativa moderna.
O que vocês não podem acreditar, quando lerem por aí o que é eficiência, que eficiência é o máximo de ganho, apenas isso, o máximo de ganho com o mínimo de custo. Esse é um conceito totalmente ultrapassado de eficiência, esse é um conceito velho, que não inclui um aparato moral no desenvolvimento de uma teoria econômica. Ou seja, a própria análise econômica já descartou o conceito de Vilfredo Pareto, que é esse conceito que eu falei, Vilfredo Pareto, o máximo de ganho com o mínimo de investimento. Fosse assim, não existiriam normas de direito do consumidor para proteger as relações contratuais. Porém, eficiência no sentido de ganho alocativo, exclusivamente, está ultrapassado. Reafirmo. Ele existe, ele é um conceito importante, mas ele encontra-se completamente ultrapassado pelo conceito de dois economistas que foram laureados com o Prêmio Nobel, que são Nicholas Kaldor e John Hicks, que criaram essa noção moral no princípio da eficiência. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre Carlos Koller e Casas Bahia. Que diferença é essa? Beleza? Social, jurídica, econômica, não sei. É uma diferença econômica? Tranquilo. Então vamos compensar mais a parte que está mais fraca e compensar menos, dando à parte mais forte o dever de proteger a parte mais fraca. Entenderam? Mas falando em Código Civil, em interpretação no Código Civil e não mais interpretação no Código de Defesa do Consumidor, como vimos falando até agora, acontece igual. Só que aí no Código Civil eu estou pressupondo partes paritárias, partes em igualdade de condição. Como aplicar o princípio da eficiência e da boa-fé objetiva aí? Fácil. Aí eu posso falar. Aí eu posso falar em eficiência pura ou eficiência locativa, porque são partes em pé de igualdade. Não é mais Casas Bahia e Carlos Koller. Agora eu posso falar Casas Bahia com Magazine Luiza. Olha como muda o cenário lá no mercado. Então, relações contratuais entre elas. Por exemplo, nesse andar do shopping pode até ter um Magazine Luiza, mas não tão perto das Casas Bahia. Opa, eficiência alocativa. Partes muito poderosas, partes muito fortes, partes em pé de igualdade. Aí eu posso falar, quanto menor o custo, maior a rentabilidade que essas companhias vão ter. Certo, pessoal? Tudo isso para o princípio da eficiência. Razoabilidade da relação contratual, o contrato tem que ser razoável para ambas as partes, sejam elas no direito civil apenas presentes como paritárias, ou elas no direito do consumidor, ou empresarial, ou securitário, ou do direito do trabalho. E especialmente, pessoal, a razoabilidade em tempos de pandemia nos contratos de trabalho é fundamental. Não adianta nada eu criar uma norma no contrato de trabalho, a meu ver, Carlos Koller falando aqui, extremamente mal feita, como por exemplo, o professor tem que arcar com todos os custos de equipamentos tecnológicos no ensino à distância ou no ensino a remoto, tendo em vista o advento da pandemia, não ficando a cargo da empregadora nenhuma despesa nesse sentido. Essa cláusula, caso ela existisse, ela é péssima, porque ela primeiro está mal escrita, segundo, ela não traz a realidade dos fatos, qualquer juiz do trabalho ia passar por cima dessa cláusula, e terceiro, ela foi contra a própria medida provisória anterior do governo Bolsonaro, que diz que, quando o ensino for remoto por conta da pandemia, correm as despesas a título de empregador. É do empregador o custo. Se o governo está falando isso, a iniciativa privada pode criar uma norma contra uma disposição do governo? Evidentemente que não. Então, nesses casos onde a redação é péssima, feita talvez por pessoas que não estão tão preparadas para tal onde estão, eu falo, pessoal, em desarrazoabilidade contratual. Não faz sentido nenhum. O empregado, nesse aspecto, não precisa nem assinar um contrato maluco desse, um contrato mal redigido como esse. Feito? Muito bem. Por isso, eu vou seguir e passo agora para a interpretação no sentido da conservação do contrato. Vou fazer curtinha agora a aula aqui, vou falar só do artigo 170, porque realmente já foram quase 15 minutos. Vamos lá. Artigo 170. 170. Atenção. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Meu Deus, o que quer dizer esse artigo? Pessoal, esse é um artigo do Código Civil, o artigo 170. Se você ler 1 milhão de vezes ele, você não vai entender se você não for à literatura ou se você não ouvir um professor falando. O que o artigo 170 diz?
se as partes celebraram um contrato que foi acometido por uma nulidade de natureza não absoluta, elas podem reaproveitar, ressuscitar esse pacto com aquilo que se convencionou chamar de convalidação substancial. Ah, mas isso não está escrito na lei. E para que nós fazemos faculdade de Direito, então? Para ler a lei com um outro olhar. Vamos de novo? Ó, convalidação substancial, artigo 170. As partes podem aproveitar um negócio acometido por nulidade não absoluta, ou por nulidade relativa, portanto, se o fim a que estavam propostas não seja sequer ilícito. Fomos de outra forma agora. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. O que é a convalidação? Ressurreição, reaproveitamento do contrato, a fim de fazer com que ele se mantenha executável. Isso é subjetivo? De forma nenhuma. Pouco importa a vontade das partes. Isso é objetivo. Toma-se o reaproveitamento do contrato de forma a ignorar a vontade das partes. Bom, basicamente é isso, pessoal. Em conformidade com os usos do lugar, eu pretendo fazer um outro videozinho, certo? Então fica só essa dica para vocês aqui. A aula passada de hermenêutica, eu falei do artigo 113, tá? O artigo 113 do Código Civil, que eu acabei de falar agora para vocês aqui, os negócios devem ser interpretados conforme boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, teve uma inclusão que nós já enfrentamos na aula de hermenêutica passada, logo que eu falei, que foi parágrafo 1º e parágrafo 2º, inclusão da Lei 13.874. Logo nesse videozinho aqui, para encerrar, indo quase 17 minutos, não pode passar de 20, mas vamos lá. Para encerrar, pessoal, vê como é rápido, né? Eu peço que vocês leiam o parágrafo 1º do artigo 113, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e parágrafo 2º e registrem que isso se trata de interpretação objetiva dos contratos. Certinho? Continuamos na próxima aula.